Se ele clamar, ele vai ser levantado da queda, né? Então vamos caminhar em nome de Jesus, porque o Reino de Deus está às portas. Jesus está voltando e nós precisamos chegar lá e entrar lá em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria abrir a oportunidade também para quem queira glorificar o Senhor nesta noite, quem queira falar algo do Senhor. Antes eu queria cumprimentar um amigo que está visitando hoje, é o Rei, né? Ray, seja bem-vindo, eu posso. Diga para ele, irmão, agora que ele é bem-vindo, amém? E a gente fica feliz com a presença dele, porque nós queremos ser amigos dele também, né? Ele não tem família, né, irmão? Ele não tem parente, ele é meio só, ele é um pouco também acanhado, né? Ele ficou meio sem jeito, falou, não conheço ninguém. Uma vez eu convidou ele para vir, e ele falou, mas não conheço, né? Eu tenho receio assim, dá um pouco de vergonha, então faça amizade comigo para que ele se sinta bem e volte outras vezes. Ele é filipino e é bem-vindo aqui em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você sai daqui abençoado por Deus, em nome de Jesus. Alguns irmãos têm a oportunidade de compartilhar uma palavra, cantar um louvor, dar um testemunho. Alguns irmãos? Ninguém? Não, ninguém. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Compartilhar uma palavra com os irmãos em Apocalipse 5, do 1 em diante. Está escrito assim. Se foi a visão de João, né? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de romper esses selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, mas não, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Até aqui. Acompanhando o resto da leitura, o irmão já deve ter lido. Depois o anjo falou para ele parar de chorar, né? Que tinha, né? Um único digno, né? De poder abrir o livro. E aí começa a história desde Gênesis, de Adão. Desde Adão até Jesus não houve nenhum homem, né? E Deus chegou a querer acabar com a raça humana por causa dos amores, as coisas do mundo, e deixaram de amar Deus, né? E Deus, com essa grande misericórdia, poupou a vida de Noé, dando a nós segunda chance. Mesmo assim, o povo de novo recusou-se a amar Jesus, a Deus, e se entregando às vontades do mundo. E depois que veio Jesus como homem, carne, ser humano como eu e você, que temos as mesmas vontades, as mesmas setas que entram em nós às vezes, quando nós estamos descuidados, vacilantes. Ele provou que é possível resistir à vontade da carne, quando o seu olho olha e cobiça, quando a sua mão pensa de fazer coisas erradas, quando o seu cérebro vaga em pensamentos que não agrada a Deus e você se autotraga pensando em coisas que não agradam a Deus. Jesus provou tudo isso. Como que ele provou? Porque ele venceu até a morte.
Porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. E Jesus não podia morrer, porque ele nunca pecou. Mesmo assim, ele entregou sua vida à morte em favor de nós. Só que ele era tão santo, que uma prova do que ele deu a todos nós, que ele teve o poder de ir no inferno, tirar a chave da mão de Satanás, e só ele abre e fecha, mais ninguém agora. Por isso que ele tem o poder de abrir o livro e tirar os 7 selos por causa de nós. Então, ele é a única prova que a gente consegue também recusar, que nem o pastor disse, desviar do mal, afastar do mal. Então, deixa essa pequena palavra para os irmãos e agradeço essa oportunidade. Amém. Aleluia. Palmas para Jesus. Jesus é poderoso agora para você. Mais algum irmão? Louvor? Ninguém se chama louvor hoje bonito para cantar para Jesus? Amém. Vamos ofertar então nessa hora e já vamos meditar na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? A comunidade Adriana vai estar retirando as ofertas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias ao Senhor, né? Que esse é o momento de nós ofertarmos e desdenarmos ao Senhor, dar um pouco de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Amém? Hoje é o culto do ID, né? Onde, né, aqui são depositadas as ofertas, né? E ajudando, né, missões, né? As pessoas, né, que têm necessidade de ajuda. A gente não pode ir ao encontro, né? Mas se a gente se dispõe a ofertar, né, com fidelidade, e às vezes se dispor no coração de dar uma oferta especial também, né, pensando nos nossos irmãos, né, que têm sofrido fora, né, por amor de Cristo, né, o Senhor muito tem nos abençoado, né. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, a partir do versículo 34. 34 e 37. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí no 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém? Essa passagem, né? Na verdade, o Senhor vem mais uma vez falar aqui conosco, né? Como na pregação de ontem já foi falado, né? A vida de Jó, né? Ali no capítulo 31, quando ele declara os feitos que ele, né, vinha fazendo diante do Senhor, né? E a gente vê que Jó, ele cumpria todas essas coisas, né? Muitas coisas nós podemos fazer, né? Mas uma delas também que é agradável ao Senhor é isso, a gente se compadecer do próximo, né? Não só de nós uns com os outros aqui, mas daqueles que sofrem fora, que não conhecem a salvação e os que estão pagando o preço para poder levar essa palavra de salvação, né? Então, que nós venhamos ofertar com disposição, com alegria, né? Quando tem o culto do ID, né? Fazer uma oferta um pouco a mais do que a gente costuma ofertar, porque na verdade eu estava pensando, a gente oferta todas as vezes na casa do Senhor, na verdade daquilo que tem nos sobrado, porque muito tem
bem enxugado. Às vezes a gente fica preocupado porque a gente tem conta para cumprir, para pagar, mas o Senhor não falha com a gente, né? A gente às vezes fica no biribiri, mas o Senhor supre todas as coisas. E os que estão sofrendo, né, como está falando aqui na palavra, com fome, com sede, os que estão presos e não têm a oportunidade de receber uma palavra, né? E às vezes nós não sabemos e não podemos ir, mas o Senhor já tem enviado essas vidas. Então, que a gente também venha se dispor, então, nessa hora, a ofertar e dizimar com fidelidade. E aqui nos últimos versículos diz assim: para aqueles que não fazem, né, não contem as tais coisas, como eu já li aqui, né? Diz assim: então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Aqui os que não faziam. E a gente vê que pela pergunta a pessoa nem percebe que na verdade não está fazendo, né? Então que a gente não venha estar desligado, né, com relação a isso, né? Mas que a gente venha estar atento. E é que ele fala: então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizeste a mim, né? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Né? Que a gente seja fiel ao Senhor, né? E oferte a Ele com alegria, com fidelidade, né? Com o coração disposto, lembrando que outras vidas sofrem, amém? E que as portas da casa do Senhor permaneçam abertas, em nome de Jesus. Amém, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado. Nessa hora nós te apresentamos, Senhor, os dízimos, as ofertas, Senhor, aqui no teu altar, Senhor. Entregamos a Ti, Pai, te pedimos que no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo mal venha ser quebrado, Senhor. Tudo que foi lançado nessas mãos, Senhor, por onde elas passaram, Senhor, que toda maldição seja quebrada, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Abençoa, Senhor, a tua casa, que as janelas do céu estejam sempre abertas, Senhor, que os celeiros sejam cheios, Senhor, de abundância da tua presença, Senhor, da tua provisão, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, prospera, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Coloca, Senhor, fidelidade a cada dia mais no nosso coração, Senhor. Coloca amor, Senhor, dedicação, Senhor, para que venhamos lembrar dos que sofrem também, porque muitos, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, recebe nessa hora, Senhor, repreenda o Espírito devorador nas nossas vidas e dá-nos, Senhor, a sabedoria para administrar tudo que o Senhor tem nos entregado. Que as portas da casa do Senhor permaneçam abertas, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que ela prospere cada dia mais, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Te agradecemos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Passo para a palavra. Amém. Aproveitando que o irmão está em pé, abra sua Bíblia em Lucas 10. Lucas capítulo 10. Eu vi uma pregação esses dias do pastor Luciano Subirá, até coloquei lá no Face, para quem puder assistir, muito boa, irmão, sobre honrar a Deus, né? O que é honrar a Deus. O pastor falando ali sobre todas as áreas onde nós podemos honrar a Deus e como honramos a Deus, né? Com o princípio da honra na Bíblia, né? Algo muito interessante. Quem puder assistir depois, assista, né? Sobre o que é honrar a Deus, como honrar a Deus. Ele vai falando sobre primícia, né? E ele vai dizer que a primícia é muito mais do que simplesmente uma oferta, ou
era um ato de honra ao Senhor. Ele vai falar da primícia na área material, a primícia na semana, a primícia entre a ressurreição, e a Bíblia chama Jesus de primícia dos que dormem, né? Ele foi o que ressuscitou para não morrer mais. E ele fala sobre, por exemplo, porque Jesus ele ressuscita no domingo, porque o domingo era o primeiro dia. Então, ele como a primícia da semana, ele ressuscita no primeiro dia, e esse dia passa a ser então um dia especial para a igreja, um dia abençoado, onde a igreja se reunia como apresentando a semana a Deus, cultuando a Deus, agradecendo por Cristo, ceando em comunhão com os irmãos. Então eles tinham esse culto especial no domingo, esse encontro especial. Muitas vezes tinha ceia, tinha oferta especial para os pobres, eles levavam a primícia da sua oferta também para ajudar alguém. E ali, aquele dia era abençoado como primícia para Deus. Aí ele diz, quando um dia era abençoado, apresentado o primeiro dia como primícia para Deus, toda a semana era abençoada. Deus ele estendia a bênção dele para toda a semana da pessoa, porque eles apresentavam o domingo como a primícia ao Senhor, já começando a semana adorando a Deus, dando o primeiro dia já para Deus ali. E ele fala disso em relação à oração, em relação a muita coisa assim, onde Deus é o primeiro. Onde a gente sempre fala assim, não, Deus vai ser o primeiro aqui. É como eu falei para os irmãos da colheita, né, onde eles não podiam tocar, não podiam comer, enquanto não apresentassem a primeira parte para Deus, aquela primeira oferta. Só depois então eles podiam comer, porque senão Deus ele até trazia punição sobre o povo, né, se eles não honrassem com aquela primeira oferta da colheita. Então é interessante porque ele fala sobre honrar a Deus e sobre o que é primícia diante de Deus. Se nós puderem assistir, assistam depois, pastor Luciano Subirá. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 29. Lucas 10, do 25 ao 29. Lucas 10, 25 ao 29. A Reina vai dar uma força ali. O irmão Ray entendeu um pouquinho da mensagem. Só dar um resumo assim para ele, né? Difícil falar tudo. Lucas 10, do 25 ao 29. Encontrou? Amém? Encontrou? Não, né? Vamos ler então. Lucas 10, 25 ao 29 diz assim. Essa parábola é uma história que irmãos todos conhecem. A parábola do bom samaritano. Certo dia, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Amém. Só até aqui, depois a gente continua a história. Se quiser, deixe aberta a sua Bíblia aí. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra nesta hora. Nós te pedimos, Senhor, o nosso entendimento, nos faça compreender, Senhor, a importância dessa palavra para a nossa vida hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e pedimos a Deus que somente a voz do Teu Espírito se ouça neste lugar. No nome do Senhor Jesus, agradecemos por Tua palavra. Amém e graças a Deus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar em nome de Jesus. Vou ler mais uma vez aqui. Deixe aberta a sua Bíblia. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova
e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lei? Como você entende a lei? Ele respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele achava que sabia, mas ele não sabia na verdade. Ele fez assim uma pegadinha para Jesus naquela hora. Era uma tentativa de provar Jesus, de pegar Jesus numa pergunta que ele não soubesse responder. Mas na verdade ele não sabia, na verdade, pelo que Jesus vai ensinar através dessa parábola, quem realmente era o próximo. No entendimento desse povo que conhecia muito a letra da lei, a letra da palavra de Deus, eles achavam que o próximo era somente aquele que lhe fazia o bem, era somente aquele que era seu parente, era aquele que era da sua própria nação. E Jesus vai ensinar algo diferente aqui, que eles não entendiam dessa maneira. E ele vai ficar surpreendido com o que Jesus vai dizer através da parábola do bom samaritano. Ele vai aprender muito mais do que ele sabia. E falando sobre a história aqui agora, eu vou ler aqui para que o rapaz possa ler. Talvez ele nunca tenha lido essa história, então eu vou ler aqui junto com os irmãos para que ele possa ler lá também na Bíblia em inglês. No versículo 30 em diante, Jesus ele vai, como o homem perguntou, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar essa história, que talvez nem seja só uma parábola, talvez tenha sido algo que aconteceu, que Jesus sabe, que Jesus viu, e que Jesus vai usar para ilustrar para aquele perito da lei quem era o seu próximo. Jesus ele vai desenhar para ele, né? E diz assim no versículo 30, em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Mais ou menos o que a irmã leu aqui na hora da oferta, né? Jesus disse: ele vá e faça a mesma coisa. Aquele homem ficou admirado, porque até então, como disse para os irmãos, ele não reconhecia inimigo como o próximo, né? O povo judeu e o povo samaritano eram inimigos. Eles viviam ali cada um no seu lugar, mas eles não tinham convivência. Por mais que eles não vivessem em guerra, eles não tinham amizade. Porque o povo samaritano, na verdade, era um povo mestiço. Eram judeus mestiços. A maioria deles era judeu mestiço. A Bíblia vai dizer, lá no Antigo Testamento, que até o tempo do reinado de Saul, do reinado de Davi, do reinado de Salomão, o reino de Israel foi um reino só. Mas depois de Salomão, Deus, por causa de juízo, ele vai fazer com que Israel divida em 2 partes. E você sabe que tem o reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, que era o reino chamado Israel, mas que também na história é chamado de reino de Samaria, porque Samaria se tornou a capital do reino do norte, da parte norte de Israel, onde pessoas que não eram da linhagem de Davi reinaram. E no sul, em Judá, reinava sempre alguém da linhagem de Davi e de Salomão. E
chegando a uma certa época, a Bíblia diz que, por juízo de Deus também, a Síria vai invadir o reino do norte, esse reino da Samaria, que era a parte norte de Israel. E isso tudo por ação de Deus. Eles vão levar grande parte de Israel cativo para as terras da Síria, mas eles vão deixar lá os pobres, as pessoas mais simples. Eles vão deixar muita gente, porque não dava para levar todos também. Eles levavam mais os políticos, as pessoas nobres, né, para que tirasse todo aquele povo de elite de lá e deixar só as pessoas simples, que era muito mais fácil de manipular. E eles vão fazer o quê? Vão trazer um monte de gente lá da Síria, que eram já muitas vezes cativos até de outras terras conquistadas, e eles vão povoar a terra de Israel, aquela parte da terra da Samaria. Para quê? Eles faziam isso geralmente nas nações onde eles conquistavam, para descaracterizar aquela nação. Então aquele povo vinha, se misturava, eles acabavam se casando com as pessoas da terra que tinham sobrado, e eles se misturavam. E eles faziam isso para destruir a cultura, para destruir a religião, para destruir a identidade daquele povo. Então isso foi feito com a parte do norte de Israel, aquela parte do reino de Samaria. Porém, o que aconteceu? As pessoas que foram sendo geradas ali, até mesmo aqueles que vieram para povoar a terra, acabaram conhecendo, eles foram, o povo cativo, que foi levado cativo, não foi fiel a Deus completamente, eles foram idólatras. Mas quando veio aquele povo de fora, aquele povo conheceu o Deus de Israel. Eles se envolvendo com aquelas pessoas que eram israelitas genuínos que moravam lá, eles acabaram conhecendo, entre a idolatria que eles serviam também ali, acabaram conhecendo também o Deus de Israel, o Deus que se servia lá na parte sul, em Judá. E eles falavam, mas que Deus, esse Deus é diferente. E aquele povo todo de fora acabou conhecendo a Deus. Você vai ver lá em João capítulo 4, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ela acreditava em Deus. Um povo que se misturou, virou um povo mestiço, que nem era completamente judeu, não era completamente judeu, mas se acabaram buscando ao Deus de Jacó. Tanto é que tinha naquele povo de Jacó, eles buscavam a Deus, eles acreditavam na vida do Messias, por mais que fosse um povo mestiço, um povo meio judeu. E por ser meio judeu, é muitas vezes como o meio japonês, que nem é brasileiro, nem é japonês, nem é filipino, nem é japonês completamente, nem é uma coisa completamente, nem outra. Você vê que o japonês não considera como um japonês, é mestiço, é misturado, é povo que foi para outro lugar e se misturou com outras nações. Então eles não consideram, são gadi. Então assim era também aquele povo, tinha aquela aparência, viviam aparente de paz, mas eles eram considerados até mesmo inimigos pelo povo que se considerava puro, que eram os judeus que eram na parte sul de Israel. Então vivia dessa maneira, essa diferença. Eram considerados impuros os samaritanos para os judeus. Mas nesse momento aqui que Jesus fala dessa história, ele vai mostrar um judeu que foi atacado no caminho entre Jerusalém e Jericó. Não era um samaritano, não era um samaritano que estava lá no chão. Quem estava lá no chão, todo ensanguentado, todo moído, por assaltantes que pegaram aquele homem, talvez um comerciante, que estava em Jerusalém para fazer comércio em Jericó, 27 quilômetros de distância. E muita parte daquele caminho ali era deserto. Era caminho de lugar ermo, onde os assaltantes aproveitavam para atacar viajantes que estavam sozinhos, que estavam sem segurança, e roubar aquilo que aquelas pessoas tinham. E esse homem foi vítima, esse judeu, ele era um judeu. E a Bíblia diz que por aquele caminho passava muita gente. Era um caminho onde muita gente passava por ele. E a Bíblia diz que 3 pessoas vão passar por aquele homem. E os 3 viram aquele homem. Nenhum deles deixou de ver o homem. Ele estava jogado ali num lugar, ensanguentado, nu. Arrancaram até as roupas dele. Deixaram ele quase morto, a Bíblia diz. Pensaram até que tinham matado, na verdade. Mas ele não morreu, ele estava quase morto, muito mal. E a Bíblia diz que vai passar por ali 3 pessoas. E os 3 viram aquele homem. E o primeiro que passa é o sacerdote.
O sacerdote era uma pessoa da mais alto nível religioso, pelo menos deveria ser. Deveria ser uma pessoa assim completamente piedosa, uma pessoa completamente dada a ajudar o próximo, né? Por ser tão religioso, por ser tão conhecedor da lei de Deus, por ter uma intimidade aparente tão grande com Deus, por ser um sacerdote, um homem com roupa diferenciada. Todo mundo que olhava sabia que ele era um sacerdote. As pessoas faziam reverência, as pessoas queriam ouvir ele falar porque expressava sabedoria. Aparentemente era um homem que tinha uma grande ligação com Deus, mas não passava de um religioso, não passava de um mero religioso, que na sua caminhada ali, talvez até mesmo para exercer sua religião, né, em Jericó, porque ele estava indo também de Jerusalém em direção a Jericó, todos eles estavam indo, e talvez para fazer algum ato religioso, para fazer algum culto, para ensinar alguma coisa de Deus para alguém. Mas quando ele vê aquele homem, ele ignora. E essa palavra, o tema diz assim: seja diferente dos indiferentes. Seja diferente dos indiferentes. Esse homem foi indiferente à necessidade daquela pessoa. Esse homem que dizia ser um grande religioso, uma pessoa conhecedora de Deus. Esse homem que vinha da linhagem de Moisés e de Arão, né? Eles vinham entre a tribo levítica, eles vinham da própria casa de Moisés e de Arão, os sacerdotes. E os levitas vinham em geral da tribo de Levi, mas o sacerdote vinha diretamente da casa de Arão. Todo sacerdote vinha da raiz de Arão, né? Porque a casa de Moisés e a casa de Arão era uma casa sacerdotal, mas esse homem não passava de um religioso, porque a Bíblia diz que ele não parou para socorrer aquela pessoa. Ele viu o homem lá naquele estado, e ele talvez pensou assim: não vou tocar não, porque ele já deve estar morto, e se eu tocar eu vou ficar impuro até o final do dia, ou por alguns dias, e vou ter que fazer lá um ritual de purificação, e eu não vou nem olhar, vou fazer de conta que nem vi, e simplesmente segue o seu caminho indiferente, sem nem olhar se aquele homem ainda tinha possibilidade de ser tratado, de estar vivo. E foi embora sem fazer nada. Ele foi completamente indiferente. Indiferente quer dizer sem interesse, frio, apático, desapaixonado. Em relação às pessoas, quer dizer não se importar, não ligar, não se preocupar, fazer xerancaô, não está nem aí, né? Fazer de conta que não viu, ser indiferente a isso. E muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos para as pessoas perdidas neste mundo, e às vezes dizemos que amamos a Deus, mas somos completamente indiferentes às pessoas, não olhando para as suas necessidades, não tratando as suas feridas, não fazendo alguma coisa por elas, que nós podemos fazer, muitas vezes só nós podemos fazer. E essa ferida física nessa pessoa simboliza as feridas da alma das pessoas hoje. Simboliza o pecado, simboliza as algemas, o diabo é o ladrão. A Bíblia diz em João 10 que o inimigo, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. É o que o diabo tem feito muito com as pessoas, mas por misericórdia de Deus tem permitido ainda essas pessoas não morrerem nas mãos dele, e tem preparado e levantado um povo que muitas vezes também estava ferido, e que Deus usou alguém para sarar as feridas, mas depois ele sara, ele cura, ele se torna importante, ele fica bem espiritualmente, ele conhece a Deus, mas depois ele passa a ser diferente com as outras pessoas que muitas vezes estão como ele estava um dia, e Deus usou de misericórdia para ele, usou alguém, porque Deus não vem diretamente, Ele vai sempre usar uma pessoa, mas muitas vezes nós estamos bem, e o que importa é estarmos bem, porque muitas vezes o sentimento do egoísmo é muito forte no coração dos crentes, é muito forte no coração das pessoas que se dizem religiosas, que dizem conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, e não se importam com as feridas nas vidas das pessoas ao seu redor. Simplesmente acham que estão caminhando para o céu, acham que estão seguindo o seu caminho de salvação e de vida eterna, e simplesmente ignoram todos ao seu redor e não se preocupam. Às vezes se preocupam mais com coisas, às vezes se preocupam mais com atos, com simbolismos, com a sua prática religiosa diante de Deus. Diz assim: se eu amar a Deus simplesmente e servir a Deus e ter o meu ato religioso diário e prestar o meu culto, entregar minha oferta e fazer o meu sacrifício, isso já basta.
né? Mas o próprio homem respondeu quando ele quis pegar Jesus naquela prova. Ele mesmo respondeu: amar o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu amor. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Ele mesmo já tinha dado a resposta. Talvez Jesus estivesse até ali revelando algo na vida dele, que ele tenha deixado de fazer por alguém há um pouco de tempo passado. E Jesus vai então falando sobre essas pessoas que passaram e foram indiferentes, né? E depois daquele sacerdote vai passando um levita, que era abaixo do sacerdote, mas também fazia parte da tribo levítica, a tribo que era a tribo consagrada, a tribo religiosa de Israel. E aquele levita também, pensando talvez em não se tornar impuro, né? Ou talvez nos seus afazeres religiosos, passa, e quando passa, vai para o outro lado da rua, porque se torna também diferente a necessidade daquele homem. Nem sequer procura saber se ele ainda estava vivo, porque tinha coisas para fazer em Jericó ou em alguma cidade naquele percurso. E passa simplesmente, viu o homem, mas passa pelo outro lado, passa de lado, quer dizer, muda de lado até para não prestar socorro à pessoa. Se torna mais indiferente também. Mas a Bíblia diz que uns samaritanos, uma pessoa considerada impura, uma pessoa considerada inimiga daquele judeu que estava ferido, ele não viu um judeu, ele não viu nacionalidade, ele não viu cor da pele, não viu nada disso, condição financeira. Ele simplesmente viu um homem nu, jogado, quase morto, todo ensanguentado ali na beira do caminho, precisava de ajuda. E aquele homem era um homem também importante, talvez, com certeza não era qualquer um. A Bíblia diz que ele estava em viagem, ele estava viajando também de algum lugar, talvez não de Jerusalém propriamente, mas de algum lugar para Jericó. Talvez fosse um homem também que tivesse mais alguém com ele, talvez fosse um homem que estivesse carregando ali as suas mercadorias para negociar, talvez ele não estivesse sozinho. E ele não se preocupou: se eu parar aqui, talvez os ladrões estejam por perto, vão me roubar também. Ele simplesmente viu aquele homem, parou tudo que ele estava fazendo, não se importou com os seus negócios, não se importou com a sua viagem, não se importou por o homem estar nu, não se importou por o homem estar completamente ferido, se ele se tornaria impuro ao tocar naquele homem ferido. Ele não se importou com nada, simplesmente ele viu uma pessoa precisando de ajuda, ele parou tudo que ele estava fazendo para poder socorrer aquela pessoa. Ele pegou o seu azeite, ele pegou o seu vinho, ele pegou alguma roupa dele mesmo, ele fez algumas faixas, começou a enfaixar todo aquele homem. Depois que enfaixou, jogou sobre aqueles panos óleo e vinho, que era algo que estancava o sangramento e que dava um pouco de alívio para a dor. E ele viu que o homem estava vivo. Ele desce do seu animal, do seu cavalo talvez, e ele passa a andar a pé, coloca o homem sobre a sua própria montaria, até encontrar uma hospedaria mais próxima. E ele não se importa com nada, para tudo naquela hora. E ele vai tratar daquele homem, ele vai cuidar daquela vida carente. E é pessoas assim, irmãos, que Deus tem procurado, porque essa é a verdadeira religião diante de Deus. O resto é conversa vazia. O resto é só conversa. A obra de Deus é ajudar pessoas, a obra de Deus é socorrer pessoas, a obra de Deus é repartir o pão, é literalmente tratar alguém, cuidar de alguém, ajudar alguém. Isso é a obra de Deus. A Bíblia diz que aquele que quer ser religioso diante de Deus, acuda, ajude, socorra as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, e também os estrangeiros. Isso é religião diante de Deus. O resto é religiosidade. Então, é muito importante isso aqui, irmãos, porque quando aquele homem faz a pergunta a Jesus, ele perguntou assim a Jesus: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai falar que essa questão de ajudar as pessoas, seja no sentido material e muito mais ainda no sentido espiritual, levando não somente a provisão, a cura, a ajuda física, mas muito mais ainda a ajuda espiritual para as feridas espirituais, para as necessidades espirituais. Isso é questão de vida eterna. Não é o que salva é o sacrifício de Cristo. Porém, o verdadeiro salvo, ele nunca vai passar e vai ser indiferente às necessidades das pessoas.
Às vezes ele tem problema também. Às vezes ele tem que viver a sua vida, ele tem que suprir as suas necessidades, ele tem que fazer os seus afazeres, os seus negócios. Porém, ele não passa diferente. Ele sabe que Deus vai cuidar dele depois, mas naquele momento ali, ele vai gastar um pouquinho de tempo e um pouquinho do que ele tem para suprir a necessidade de alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém. Ele vai parar tudo, ele vai falar da salvação para alguém, ele vai se preocupar, se importar com aquele alguém que ele vê e não vê como vê os outros normais, que vê simplesmente a aparência, mas pelo Espírito de Deus, ele vai muitas vezes ver que aquela pessoa está triste, ele vai ver que aquela pessoa está angustiada, ele vai ver que aquela pessoa está com problema na casa dela, ele vai ver que aquela pessoa está sendo perturbada muitas vezes pelo diabo. Então ele vai ter um discernimento, um entendimento além das outras pessoas, porque ele é o verdadeiro servo de Deus. E ele vai parar, ele vai dar um conselho, ele vai fazer uma oração, ele vai dar uma palavra de Deus, ele vai mostrar um caminho de esperança, porque ele é diferente. Por mais que ele tenha muita coisa para fazer, por mais que ele tenha muito problema na própria vida dele já, mas ele sempre vai parar para prestar atenção na necessidade do outro. Isso é importante, irmãos. Jesus falou que isso é questão de vida eterna. Não é, como eu disse para os irmãos, não é o que salva fazer obras, não é o que salva socorrer ou prover a necessidade de alguém, mas um verdadeiro salvo, ele vai fazer isso. E no dia da eternidade, irmãos, talvez nós vamos nos surpreender com muitas pessoas, vamos nos surpreender com pessoas que nós talvez pensávamos que não eram de Cristo, mas que na prática eram. Nós vamos nos surpreender com pessoas que nós pensávamos que eram grandes sacerdotes de Deus, grandes levitas de Deus, pessoas que cuidavam da obra, que faziam a obra, porque levita não é quem toca instrumento e quem canta, não. Isso aí é um título muito errado que se dá para as pessoas que cantam e que tocam instrumento. São músicos, são adoradores, são pessoas que louvam, são cantores do Senhor, mas levita é muito mais. Levita é muito mais do que isso. E ninguém precisa de título de levita para fazer a obra de Deus hoje, né? Ninguém precisa de um título diretamente. É honroso ser intitulado um obreiro de Deus, mas ninguém precisa disso para fazer a obra de Deus. Ninguém precisa disso para pegar a palavra de Deus. Ninguém precisa disso para levar a cura para as feridas de alguém. Nós podemos ser usados porque o maior título que nós podemos ter recebido é de servos de Deus. A maior função, a maior coisa que nós podemos ter recebido é o Espírito Santo morando dentro da nossa vida, nosso nome escrito no livro da vida, a autoridade no nome e no sangue de Jesus, e nós podemos usar ela para abençoar a vida de alguém. E toda a provisão que Deus tem nos dado na vida material para repartir com alguém que precise também na área material. Então, irmãos, isso é questão de vida eterna. Jesus diz no versículo 28, faça isso e você viverá. Quando aquele homem responde, ame o próximo como a si mesmo. Jesus disse, faça isso e você viverá. E o homem, querendo se fazer desentendido, pergunta, mas quem é o meu próximo? Jesus conta essa história toda. E depois, no final, ele diz, qual desses três você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes, que era provavelmente um judeu? E o próprio homem teve que responder. Aquele judeu perito da lei, ele que não era tão perito quanto pensava, ele teve que responder com a sua boca, aquele que teve misericórdia dele. Não quer dizer assim, foi o samaritano. Ele não queria nem pronunciar o nome do homem, porque era inimigo deles. Mas ele disse assim, foi aquele, né? Aquele lá que teve misericórdia. Então, irmãos, aqueles que não são diferentes são aqueles que têm misericórdia, né? Aqueles que têm piedade, aqueles que têm compaixão, aqueles que se importam, aqueles que se preocupam, né? E eles não têm dinheiro para ajudar, às vezes, na missão, para enviar um missionário, um bom samaritano de Cristo, para ir lá pregar o Evangelho, mas ele tem um joelho para dobrar, ele tem boca, ele tem um coração para apresentar diante do trono de Deus, e dizer, Deus abençoe os teus missionários, abençoe o teu povo que está sofrendo, Senhor, tenha misericórdia. Ele tem um dia para fazer um jejum, ele tem a sua vida para apresentar diante do altar de Deus em favor daqueles que estão lá fazendo.
por aqueles que estão sofrendo por amor do reino de Deus, como muita gente tem sofrido aí nas mãos dos opressores, nas mãos daqueles que fazem leis contrárias, e têm tentado impedir o Evangelho de Jesus chegar nas suas nações, por causa do comunismo, por causa do islamismo, das suas religiões, né, das opressões que eles tentam impor lá. Por quê, irmãos? Por que eles fazem isso aí? Por que eles oprimem desse jeito? Porque eles sabem o poder que o Evangelho tem, eles sabem o poder que Jesus tem. Por que eles não oprimem os budistas? Por que eles não oprimem os espíritas? Por que eles não oprimem outros aí? E sempre se levantam contra o cristianismo, porque eles sabem o poder devastador que o cristianismo tem, e que se eles abrirem as portas, todos os islâmicos lá, todos os muçulmanos vão acabar se dobrando diante de Jesus, vão acabar lendo a Bíblia, vão acabar se convertendo. É por isso que eles impedem, porque se o cristianismo não tivesse força, eles não fariam nada contra ele. Simplesmente eles diriam: não, o nosso islamismo é muito mais forte, o nosso Maomé é mais poderoso, pode deixar aí, porque não vai vingar, não vai para frente não. Mas eles tentam impedir, eles fazem leis para impedir, eles obrigam as pessoas a serem muçulmanos e não poderem mudar a sua religião. Por quê? Porque eles sabem que o cristianismo tem poder. E não é o cristianismo religião, não, é o Cristo do cristianismo que tem poder e que pode libertar eles desse cativeiro que eles vivem aí. Eles sabem disso, é por isso que eles fazem dessa forma. Porque se não tivesse poder, eles não fariam nada contra. Eles não se levantariam contra, eles deixariam, não teria poder. Como o próprio aquele próprio professor, que foi professor do apóstolo Paulo, ele mesmo diz, né? Quando as pessoas estão preocupadas ali, estão tentando perseguir, aquele homem se levanta, né? E ele diz assim: olha, deixa eles. Se eles não são de Deus, vai passar um tempo aí, e se for uma seita só, o cristianismo vai acabar, não vai vingar. Assim como outras seitas se levantaram, e vocês sabem o que aconteceu. Acabou, né? Acabou. Quando o líder deles morreu, acabou, simplesmente acabou. Mas se isso aí vem de Deus, olha, nem vocês podem impedir, nem vocês vão poder impedir de crescer, né? O próprio judeu, o próprio mestre da lei da época, que foi professor do apóstolo Paulo, que eu esqueci o nome agora, né? Ele mesmo falou essa palavra, o homem de Deus, na verdade, que deve ter alcançado a salvação, né? Aquilo que é de Deus ninguém pode impedir, aquilo que é de Deus ninguém pode parar. Amém? A obra de Deus ninguém pode parar. E sempre haverão bons samaritanos, sempre haverão pessoas que podem ser discriminadas diante do homem, mas que são servos de Deus legítimos, verdadeiros, e que vivem a verdadeira religião diante do Senhor. É isso que nós devemos ser, irmãos. Então é importante ter a sua vida religiosa, do culto, da sua oração, da sua pureza, da sua santificação diante de Deus, mas nunca passe desapercebido em relação às pessoas que precisam da sua ajuda, em relação às pessoas que precisam de uma palavra, em relação às pessoas que precisam de um pouco do seu tempo, de um pouco do seu pão. Não seja indiferente, não seja indiferente. Não deixe o seu coração se tornar um coração meramente religioso, simplesmente um coração que acha que foi lá, prestou 2 horas de culto para Deus, pronto, acabou, não precisa de mais nada. A irmã leu aqui em Mateus 25, releia essa passagem, para que o seu coração nunca se torne um coração insensível, nunca se torne um coração de um sacerdote insensível, de um levita insensível, mas sempre seja um coração de bom samaritano, um coração sempre disposto a estender a mão, sempre disposto a ajudar, uma pessoa que sempre está apercebida, que sempre está procurando a quem possa ajudar a estender a mão e falar do amor de Deus. Às vezes não é o caso da pessoa precisar de pão, de alimento, ela não tem muitas vezes feridas físicas, mas ela tem feridas espirituais. É uma pessoa perturbada, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa que tem tudo na vida e não sabe por que ainda tem um vazio dentro dela. É porque nada material pode preencher o vazio dentro do homem, e só Jesus pode preencher. É o vazio da alma, é o vazio interior. E as pessoas procuram em religiões, procuram em satisfazer em dinheiro, em tantas coisas. Aquilo lhe satisfaz só um momento, mas depois o vazio continua. Sabe por quê? Porque só Jesus pode preencher completamente o vazio da nossa vida e na vida de cada pessoa, irmãos. Espiritualmente, cada um de nós éramos feridos
oprimidos, eram pessoas surradas pelo diabo e jogadas na beira do caminho, quase mortas, nuas completamente. Mas Jesus teve misericórdia de nós. Ele foi o primeiro bom samaritano em nossa vida, né? Que nos entregou a alguma hospedaria, a alguma igreja, às mãos de homens que continuaram o trabalho. E hoje a gente chegou até aqui. Amém? Graças a Deus por isso, irmãos. Ele é o maior bom samaritano para conosco. Ele é maravilhoso. Ele olhou as nossas necessidades, ele tratou as nossas feridas. E o que ele requer de reconhecimento agora é como se ele dissesse: olha, você foi tratado por mim, eu coloquei você nas mãos de bons hospedeiros que cuidaram de você, eu vou pagar que cada um fizer em favor dos feridos que eu entregar na sua hospedaria. Ninguém vai fazer nada de graça para mim, mas eu quero que você faça uma coisa: assim como você foi cuidado, cuide das pessoas do seu redor, não seja diferente. Você um dia estava lá caído, enfermo, doente, sangrando, eu tratei as suas feridas. Então trate a ferida das pessoas que você vê pelo caminho, que você, se você tiver a oportunidade de ser um dono de hospedaria, um líder da igreja, um religioso, uma pessoa que tenha uma função espiritual, não ignore as pessoas, não seja diferente, não valorize as coisas. A minha obra não é coisa, a minha obra é pessoas. A minha obra são as almas, as pessoas, as famílias, as crianças, os jovens, as pessoas que estão ao seu redor. Eles são a minha obra, não é isso aqui é só algo, um objeto. O que vale mais são as pessoas. Então cuide delas, valorize a vida delas, faça por elas. Jesus mais uma vez fala para aquele homem que diz que quem teve, aquele que fez, que teve aquele como o seu próximo, foi aquele que teve misericórdia. Aí Jesus mais uma vez diz para aquele homem que se achava muito conhecedor das coisas de Deus: vai e faça o bem. Você não sabia, você não entendia realmente quem era o seu próximo, mas a partir de hoje que você entendeu, a partir de hoje que eu estou ensinando para você quem é realmente o seu próximo, é muito mais do que você pensava. Vá e faça a mesma coisa, não seja indiferente mais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos ser diferentes no meio dos indiferentes. Há muitos religiosos, mas muitos deles são sacerdotes e levitas. Poucos são os bons samaritanos. Que nós possamos ser parte desses poucos. Os verdadeiros bons samaritanos, irmãos, são pessoas entre os sacerdotes e levitas que há aí dentro das igrejas. Eles são pessoas muitas vezes humildes, são pessoas de pouco conhecimento, são pessoas de poucos recursos, mas são pessoas que não conseguem ser diferentes. Não conseguem ser diferentes. São pessoas às vezes que levam, ele faz o bem, muitas vezes paga o mal para ele em relação ao bem que ele fez, mas ainda assim ele continua caminhando e sempre ele não consegue ser indiferente. Amém? Então não são bons samaritanos somente aqueles que têm muitos recursos, não são bons samaritanos somente aqueles que podem fazer muito, têm muito conhecimento, ou podem ter uma grande comunhão com Deus. Não, são pessoas simples, são pessoas que têm pouco, mas eles nunca passam indiferentes. Eles sempre fazem alguma coisa. Eles pegam um pedaço de pano e colocam ele como faixa. Eles pegam um pouquinho de óleo e vinho que eles têm e eles derramam sobre as feridas das pessoas. Eles não conseguem ser indiferentes. Amém? Jesus disse para aquele homem, Jesus disse para ele: vai e faça. É porque era um homem que era como sacerdote, como levita, era muito conhecedor da lei, era uma pessoa que era perito na lei, mas ele era pouco praticante da lei de Deus. Porque se ele falou para ele assim: vai e faça, porque ele não estava fazendo. Vai e faça, porque ele não sabia o que era isso ainda. Amém? Então, em nome de Jesus, não vamos nos conformar e ser somente pessoas religiosas, mas vamos ser, na prática, bons samaritanos. Vamos nos preocupar, vamos nos importar, irmãos, no meio do mundo que não se importa mais. Poucos são aqueles que estão fazendo de verdade, e poucos mais ainda são aqueles que estão ajudando os que estão fazendo, no mínimo com oração. No mínimo, procurando ver, se informar, saber e dizer: Deus, e se colocar diante de Deus, Deus ajuda os nossos irmãos. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda. Dá força para eles, não deixe eles desistirem.
não deixe eles voltarem atrás, não deixe eles negarem o Teu nome, que eles possam ser fiéis, mesmo diante a morte, Senhor. Ajuda os nossos irmãos, amém? E fazer mais até se Deus permitir. E o que eu peço é isso, irmãos, que nós não sejamos somente uma igreja que possa orar, mas também uma igreja que possa fazer, que possa ajudar, que possa ter recurso, né, para ajudar, porque isso Deus tem colocado sempre no nosso coração. Hoje a gente tem tido pouca condição, né? A gente tem passado por um tempo de dificuldade, de prova, mas eu creio que Deus vai nos dar recurso, eu creio que Deus vai nos dar condição de podermos fazer, né? Por um bom tempo a gente esteve ajudando, fazendo, né? Mas a condição tem sido muito difícil nesses dias, mas eu creio que no mínimo a gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode sentir, a gente pode, né, derramar o nosso coração diante de Deus em favor dessas pessoas e clamar por elas fortemente, amém? Então, em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Não seja indiferente, vamos ser diferentes em meio aos indiferentes, em nome de Jesus, amém? Que Deus fale melhor o seu coração, que você seja um verdadeiro bom samaritano. Como eu disse para os irmãos, isso tem a ver com vida eterna, irmãos, tem a ver com vida abundante nessa terra aqui. A verdadeira felicidade é poder ajudar os outros, é poder estender a mão, é poder ser um canal de bênção, é poder falar de Deus para alguém, é poder servir alguém. Isso é melhor do que muita coisa, né? Tem muita gente aí que não sabe o que é coisa boa. Coisa boa é ajudar, é servir, é frutificar na vida de alguém. Uma árvore, ela não frutifica para si mesma, ela frutifica para os outros, né? Um pouquinho do que ela recebe ali é só aqueles frutos que sobram. É tanto fruto muitas vezes que as pessoas nem se servem à vontade, mas ainda sobra um pouquinho, cai no chão e serve como adubo para a própria árvore, né? Então que você frutifique tanto que as pessoas se sirvam à vontade e que ainda sobrem, né, fruto que venha a ser como adubo para a sua própria vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, que Deus te abençoe, que Deus fale melhor o seu coração e que Deus venha cada dia fazer com que nós tenhamos a sensibilidade e sejamos pessoas que se importam, não pessoas indiferentes, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para a glória do seu santo nome, porque tem muita gente aí, eu conheço muita igreja, a gente vê muita igreja grandiosa, mas que às vezes falam de missão e às vezes fazem grandes campanhas de arrecadação para a missão, arrecadam um monte de coisa e depois ficam para eles mesmos, né? E usam até o nome das pessoas, usam o nome de lugares carentes e depois ou mandam só um pouquinho do recurso ou ficam com tudo para eles. E estão acumulando, na verdade, é juízo diante de Deus, porque Deus vai cobrar isso a Deus um dia. Mas nós queremos ser sinceros, em nome de Jesus. A cada dia, né, você pede a Deus que fale, Deus, oh Deus, me dá recurso, me dá condição. Quando Deus der, irmão, faça aquilo que você propôs no seu coração. Peça mesmo a Deus. Deus, eu quero mais, mas não é para esbanjar na minha própria vida, não é para gastar com que não seja pão, como a Bíblia diz, né? Mas é para ajudar pessoas mesmo, para ajudar a missão, para ajudar missionários sinceros, para ir muitas vezes até ir lá no lugar ver e dizer, não, eu vi e agora eu vou ajudar, né? Eu vou ajudar porque eu vi, eu fui lá, eu vi realmente a necessidade e eu vou ajudar agora, porque Deus vai ter abençoado. Eu queria ter essa condição, de verdade, né? A condição que muitos têm, fazem. A gente um pouquinho já fez, bastante, né? Nós precisamos orar a Deus. Deus nos dê condições para a gente fazer, Senhor, porque nós queremos fazer por teu reino, para a glória do teu santo nome. Amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, abençoe a vida do rei, né? Que ele possa voltar mais vezes, né? Deus te deu um coração realmente de um verdadeiro cristão na presença do Senhor, né? Que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia, que nós adoramos ao Senhor, nós oramos a Deus, e você é bem-vindo se você quiser fazer a mesma coisa. Amém? Conte conosco, no que nós pudermos ajudar, nós estamos à sua disposição aí para ensinar a Bíblia, para orar com você, né? Para ensinar a cada dia que nós pudermos a você conhecer mais a esse Deus maravilhoso através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus
por esse culto e entregando nossa semana nas mãos do Senhor. Lembrando os irmãos que terça-feira tem oração de intercessão, terça-feira às 8h30, quinta-feira estudo bíblico, sexta-feira ensaio do louvor às 8h30, sábado não haverá culto, amém? Sábado próximo não haverá culto, mas no domingo, já dia 1º de março, já entrando no terceiro mês do ano, né, o tempo voa, e Santa Ceia às 6h. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, te agradecemos por tua palavra, em nome de Jesus, por podermos cultuar o Senhor nesse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós, Senhor, tu sabes, Pai, que nós temos prazer em estar na tua presença, estar na tua casa, estar junto com os irmãos, estar orando, estar ouvindo a tua palavra, louvando o teu nome, meu Deus. Que isso seja uma realidade, meu Deus, que saia dessas quatro paredes e que seja uma realidade em nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Ainda que seja do nosso ser interior, sempre, meu Deus, todo o tempo nós estejamos ligados contigo e que nada venha roubar nossa paz, que nada venha tirar nossa fé, que nada seja forte o suficiente para nos abalar e nos mover da tua presença, Senhor. Nos ajude a estar firme na rocha. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Ó Deus, que amanhã já vai voltar para o seu trabalho. Ó Deus, vai enfrentar os problemas, lutas, dificuldades. Mas, Senhor, que enfrente na força do Senhor e que vença todas as dificuldades e lutas e possa continuar firme na presença de Deus, alegre, louvando o seu nome, ó Deus, testemunhando a sua grandeza. Que, meu Deus, vitórias do Senhor cheguem essa semana, que o céu se abra sobre cada um, que a glória de Deus flua sobre a sua vida, que haja oportunidade de falar do amor de Deus para alguém e que essa palavra seja eficaz no coração da pessoa, em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos estar assim apercebidos, Senhor. Se nós muitas vezes não temos enxergado, realmente não temos percebido, que o Espírito Santo esteja nos dando, Senhor, entendimento, nos dando, Senhor, ó Deus, essa percepção, Senhor, das necessidades espirituais, principalmente, Senhor, das pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus, Pai. Assim seja na vida de cada jovem também, que ele possa, Senhor Deus, estar representando bem o Senhor lá fora. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que estão enfermos, sara as suas enfermidades, abençoa os irmãos de Komatsu, os irmãos que não puderam estar hoje aqui, Senhor, que o Senhor esteja abençoando também a sua semana e a sua vida, e cada um, Senhor Deus, possa ser um bom samaritano onde estiver, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos pelas nossas vidas, oramos pela vida do rei, abençoe a sua vida, que ele possa voltar mais vezes, que ele possa sentir, Senhor, esse desejo de estar na tua presença, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra, para a glória do teu nome. Nós oramos por tudo, Senhor, por tudo agradecemos, no nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje nem agora, mas para sempre. Nos recebe e concordam declarando bem forte. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Cumprimento seu irmão com a parte do Senhor, desejo uma boa semana e diga para ele: seja um bom samaritano, irmão. Seja como um bom samaritano, em nome de Jesus. Não seja indiferente.